Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Eu te busco ansiosamente. O que é buscar ansiosamente? Você já buscou alguma coisa ansiosamente? Ao cantar aqui, irmãos, nós estávamos cantando e eu via essa questão, essa necessidade que nós estávamos aqui declarando, o quanto nós necessitamos de Deus. O quanto nós necessitamos. Por mais que já tenhamos experimentado o Senhor, nós precisamos cada dia mais do Senhor. E o salmista aqui, ele está falando justamente dessa fome, né? Dessa necessidade que a nossa alma tem do Senhor. Minha alma tem sede de ti. Você já passou sede? Minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida. Já viu aquela terra esturricada, que quando cai água parece que muda? Exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e a tua glória. Porque tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Queridos, o que eu queria colocar aqui é que eu vejo que nós temos cada dia mais que buscar o Senhor. Que realmente quando nós cantamos que nossa alma anseia o Senhor, é porque nossa alma anseia o Senhor. Quando nós dizemos que temos sede de Deus, é porque realmente temos sede de Deus. Mas existe só uma questão que nós temos que cuidar. Ao sair daqui, existem muitas fontes que querem nos preencher. E muitos de nós, e eu inclusive, às vezes recorremos a essas fontes. Mas sabe de uma coisa? Essas fontes não têm a capacidade de saciar a esta necessidade expressada aqui. E é essa necessidade que nós cantamos, que ansiamos por Deus. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ir na fonte correta. Muitas vezes nós estamos nos enchendo de coisas, irmãos, que não é o McDonald's do Beto de novo. Lembra do McDonald's do Beto? É o McDonald's do Beto. Nós temos que nos encher do Senhor. E quando isso? No nosso dia a dia. A gente canta e anseia o Senhor, e nós cantamos muito bem e falamos uma verdade tremenda aqui. Mas ao sair daqui, que mostremos, que possamos ir à fonte, à única fonte. Que não nos contentemos, irmãos, em ficar nos enchendo de coisas que não preenchem. Não preenche. E aqui eu creio que cabe, não que seja, às vezes a gente cita muito os jovens. Os jovens, vocês têm vencido, mas querido, ao sair daqui, se encha daquilo que vai saciar essa sede. Não só o jovem, mas também o jovem. Porque hoje o que se oferece para o jovem, no sentido de distração, entretenimento, e para os adultos e para os mais velhos também, mas eu estou dizendo para os jovens porque os jovens estão mais suscetíveis a essa oferta. Busquemos a fonte.
ao sair daqui, busquemos a fonte, que essa verdade se reflita mesmo, que esse anseio que nós cantamos e cantamos bem, se reflita diariamente quando eu vou ao Senhor em oração, quando eu separo o tempo para a oração, quando eu priorizo a oração. Se eu tenho sede, que eu priorize ir à fonte todo dia. Que a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, não seja um exercício penoso, mas seja uma prática diária de eu ir à fonte e me encher daquilo que verdadeiramente vai saciar a minha alma. Amém, irmãos? Eu creio e volto a dizer, nós cantamos bem, mas vamos viver isso, gente. Vamos procurar essas fontes. Vamos deixar de ir fontes que não satisfazem, que não pode atender a essa necessidade. Amém, queridos? Amém. Só complementando o que foi compartilhado aqui agora. Ontem eu estava conversando com minha filha à noite, antes dela dormir, e ela, numa hora da conversa, ela falou assim: pai, às vezes eu fico sem vontade de orar, mas toda vez que você fala de Jesus, na hora vem uma vontade de ir orar. Porque o jeito que você traz, né? Bom, era específico lá do assunto. E agora o Ismael compartilhando, me veio à mente isso, que às vezes a gente pode pensar, mas eu não tenho vontade de orar. Mas toda vez que a gente depara com a palavra, ou ouve algo de Jesus, e se tem a vida de Cristo em você, vem aquela vontade, vem aquele... o desejo por Ele, o desejo por se encher do Senhor. E bate aí de frente vai de acordo com o que o Ismar está falando, que qual é a fonte da nossa vida, qual é a fonte do nosso alimento. A vontade pelo Senhor está diretamente ligada ao quanto dele a gente está ouvindo e está sendo impactado, né? Tem aquela historinha também que a gente vai estar marcado pelo Senhor, pela presença dEle, pelo quanto a gente se expõe a Ele. O quanto a gente se expõe ao Senhor vai revelar, vai nos marcar. E o quanto a gente se distanciar também dEle é o contrário. Quanto mais a gente se distancia do Senhor, e esse distanciar não é ir para o mundo, não é isso, é no dia a dia se encher dessas coisas, mais ficamos vazios, mais ficamos secos. Mas uma pitadinha do Senhor parece que reacende. É esse momento que a gente deve se entregar e se derramar para que Ele inunde a nossa vida, e isso seja um rio que inunde e que salte para aqueles que estão à nossa volta. Amém. Fazer uma pergunta para todos nós aqui. Quantos aqui, vou colocar queremos, quantos queremos experimentar mais da vontade do Senhor em nossas vidas? Quantos querem? Senhor, nós levantamos as nossas mãos a Ti agora, dizendo a Ti que nós queremos mais de Ti. Dizendo a Ti que nós queremos experimentar mais ao Senhor. E peço que a luz da Tua palavra nos conduza a isso. Cada vez mais
Pedimos que o Teu Espírito fale com cada um de nós aqui, Senhor. Em nome de Jesus, que queremos é o Senhor. Amém. No encontro passado, João compartilhou conosco sobre a verdadeira conversão. A verdadeira conversão. No encontro retrasado, nós compartilhamos alguns versículos contrastando a igreja e o mundo. A igreja e o mundo. Estamos lá. 1 João, citamos Romanos, citamos Filipenses 4:8 e tantos outros versículos juntos aqui, né? E por que eu fiz essa pergunta? Quantos querem experimentar mais da vontade do Senhor? Vamos abrir junto em Romanos 12, 1 e 2. Dois versículos bastante conhecidos. Romanos 12, 1 e 2. Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é o versículo 1. Paulo dizendo: eu estou rogando a vocês. Estou rogando a vocês que vocês apresentem os corpos de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de quem sabe o que está fazendo. Ou seja, o sacrifício vivo, então é um sacrifício em vida. Esse se apresentar diante de Deus. E o versículo 2 ele fala: e não vos conformeis com esse século ou com esta era, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Não tem como cada um de nós aqui experimentarmos a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus sem não nos conformarmos com esse século. É impossível alguém experimentar da boa, agradável e a perfeita vontade de Deus tomando a forma. Quando fala não vos conformeis, não vos amoldeis, não tomeis a forma. É impossível alguém experimentar da boa, agradável e a perfeita vontade de Deus tomando a forma deste mundo. E as Escrituras diz que este mundo jaz no maligno. É aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E Paulo fala: não se conformem, não tomem a forma, não se amoldem a esse mundo. Não se amoldem. Para quê? Para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem como haver a manifestação da graça de Deus em mentes divididas. Não tem como haver a manifestação da graça de Deus onde Jesus não é o único. Não tem como haver a manifestação da graça de Deus onde a mente está tomada por tantas coisas. Não tem como. Eu fiz essa pergunta a quantos querem experimentar mais da vontade de Deus em suas vidas, pensando nesse versículo. Se nós de fato queremos experimentar mais da vontade dele em nossas vidas, nós temos que viver tão somente para ele. Eu citei alguns versículos no encontro retrasado, e dentre eles foi Romanos 13, mas eu vou citar um versículo só de Romanos 13, que é o versículo 14,
onde ele fala: revesti-vos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Revesti-vos do Senhor Jesus. Interessante, Paulo falando em Romanos 12, ele fala: não vos amoldeis, não tomar a forma, não vos conformeis, e aqui ele diz: revistam-se do Senhor Jesus. Em outras palavras, está dizendo: tomem a forma. Tomem a forma. Ou seja, um revestimento, não a nossa veste, não nós, não o nosso eu, mas a pessoa de Cristo. A solução para nós, irmãos, para cada um de nós, para vivermos nesse mundo, depois do versículo que nós vamos ler, sensata, justa e piedosamente, a solução para cada um de nós é nós estarmos revestidos de Cristo. De Cristo. Não tem como nós vivermos neste mundo se não através ou a partir do revestimento de Cristo, se não a partir da vida de Cristo em nós, senão a partir daquilo que nós temos de Cristo, porque todo o nosso procedimento revela o quanto que de Cristo nós temos. Todas as nossas ações e reações revelam o quanto de Cristo nós temos, a medida, a porção da vida de Cristo que nós temos. Ou seja, então, é impossível alguém que de fato não está revestido de Cristo, que não tem esse revestimento, é impossível ele exalar a vida de Cristo. É impossível ele viver a vida de Cristo. É impossível ele transmitir a vida de Cristo, muito menos transferir a vida de Cristo, é impossível. Portanto, o quanto nós temos de Cristo é o quanto que nós agimos, o quanto que nós reagimos, as nossas ações e as nossas reações mostram, de fato, o quanto de Cristo que nós temos. Aí eu pergunto, para nós pensarmos aqui, as nossas ações, as nossas reações têm mostrado a Cristo? Para nós pensarmos, pensa aí. Se tem um ponto de interrogação, aí já há um perigo. Às vezes sim, às vezes não, é um perigo. Ou vive-se a vida de Cristo ou não. No reino de Deus não tem meio termo. Não tem meio termo. E o apóstolo disse lá: não se conforme com esse mundo. E aqui ele diz: revistam-se do Senhor Jesus e não disponham nada para a carne. Nada para a carne, no tocante às suas concupiscências. O que toma a nossa mente? O que toma o nosso tempo? Aí eu pergunto, o que toma a tua mente? O que é que toma o teu tempo? Que o apóstolo diz que nós devemos nos revestir do Senhor Jesus e nada dispormos para a carne. Revestindo-nos do Senhor Jesus, nós não vamos expor nada para a carne. Gálatas 5,16 fala: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências, os desejos, as inclinações da carne. Andar no Espírito, ou seja, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus que habita em nós. Portanto, tudo que é da carne, das ações e reações, é a ausência de Cristo. É a ausência da vida de Cristo. Ele diz: revistam-se do Senhor Jesus e nada disponham para a carne, no tocante às suas concupiscências. João 15,5, ao final do versículo, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. É possível fazer uma coisa sem Jesus. É possível. É possível pecar. Sem Jesus é fácil pecar. É fácil pecar. Mas ele diz: sem mim nada vocês vão poder fazer. Sem mim não tem santidade. Sem mim não tem temor. Sem mim
não tem reverência. Sem mim não tem misericórdia. Sem mim não tem amor. E sem mim, e sem mim, e sem mim. Ou seja, tudo que nós precisamos, como sempre falamos, está em uma só pessoa, na vida de Cristo. Tudo está em Cristo. Tudo que nós precisamos, tudo que eu, que você, cada um de nós precisamos estar em Cristo. A parte disso, não tem como viver a vida de Cristo. Porque nós temos que nos revestir. Vou pegar pelo menos 3 conselhos, 3 orientações apostólicas aqui. Além dessa de, primeiro nós temos que nos revestir. Porque sem o revestimento de Jesus, não tem como ser santo. Sem o revestimento de Jesus, não tem como viver a vida de Cristo. Vocês lembram que diz Gálatas 2, 19 e 20? Ao final do 19, o apóstolo Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. Catequese para nós, né? Eu estou crucificado com Cristo. Aí no 20 ele fala, logo, sendo assim, por consequência de eu estar crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E ele diz, e esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, a vida de Cristo, somente a vida de Cristo em nós, que vai nos conduzir a agradá-lo, a fazer a vontade dele. Somente através desse revestimento da vida de Cristo. 2 Timóteo 2, 22. Algumas orientações dos apóstolos a nós. 2 Timóteo 2, 22 diz, foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. A palavra apostólica é foge. Foge das paixões da mocidade. Foge. Por que foge? Porque, irmãos, não há força suficiente em nós, a não ser a vida de Cristo, para vencermos o pecado. Não há. E ainda mais que existe uma corrente, ou seja, algo que ao longo dos anos o mundo tem entrado dentro da igreja, com as suas permissões e permissividades, com as suas liberdades e libertinagens, transformando a liberdade em libertinagem. E o mundo tem entrado na igreja. E a coisa já não está mais tão sutil. A coisa está descarada. A coisa está descarada ao ponto de que as pessoas vivem de tal forma, chamados cristãos, como que agradando a Deus, mas com conceitos mundanos. E aqui o apóstolo diz, foge, outro sim, das paixões da mocidade, ele diz. Mas segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. A palavra para nós é foge. A palavra para vocês, jovens, foge, foge. Foge das paixões da mocidade, de tudo aquilo que possa, Marcos 4,19, de tudo aquilo que possa ter o mesmo valor, tudo aquilo que possa concorrer com a vida de Cristo. Mas segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Você tem seguido as paixões da mocidade ou tem estado com aqueles que seguem a justiça, a fé e o amor e que esses com de coração puro invocam o Senhor? O que você tem feito? Quando vocês estão juntos, quais são os papos? O que é que rola, como dizem, né? O que acontece?
Foge, mas também não é só fugir, se una às pessoas com que de coração puro invocam o nome do Senhor. E afastem-se de todo aquele que se diz irmão, mas não vive uma vida reta, não vive uma vida santa, não tem devoção, piedade. Afastem-se destes, porque é um malefício, instrumentos do diabo, aqueles que se dizem irmãos e vivem como se fossem, mas não são, não trazem consigo o temor de Deus, são instrumentos do diabo para a destruição da fé. Afastem-se, foge outro sim das paixões da mocidade, mas segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Foge. Essa é a palavra para mim, para você, para cada um de nós. Você tem fugido, jovem, ou você tem se inclinado? O que toma a tua mente? Nós temos falado ao longo desses encontros sobre essa questão de buscar as coisas do alto. Como falamos no encontro retrasado, Paulo falando que já é hora de nós despertarmos do sono, que a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Já é hora de cada um de nós despertarmos do sono. Fugir. E quando ele diz aqui, com os que de coração puro, um coração puro é um coração livre de qualquer mistura. Um coração puro é um coração livre de qualquer mistura. A pureza ou a mistura? Se há mistura, o Espírito de Deus não vai agir. Não pode agir como ele gostaria de ouvir. Mas se há pureza, um coração íntegro, um coração reto, um coração totalmente entregue nas mãos dele, ele vai agir. Quando o Ismar estava falando, eu me lembrei de alguns versículos. Lembrei de 3 versículos de Salmo 1, que eu creio que esse a gente pode até falarmos juntos. Salmos 1, de 1 a 3. Aqueles que souberem, vamos falar junto? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Todo mundo sabe. Não colocou não. Beleza. Todo mundo sabe de cor, né? Antes o seu prazer. Não, mas pode deixar. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Vamos falar. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele quem? Ele, essa pessoa que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, esse que tem prazer na lei do Senhor, ele é como árvore plantada junto à corrente d'águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem-sucedido. Mas aqui fala, irmãos, bem-aventurado, mais do que feliz, é o homem que não se assenta, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Temos que fugir de todo escárnio, temos que fugir de toda rodinha onde Jesus não é glorificado. Temos que fugir de toda rodinha onde o que se fala são futilidades. Fugir, essa é a palavra. Quem foge de tudo isso é bem-aventurado, mas quem dá ouvidos é uma presa, é um forte candidato a naufragar na fé, é um forte candidato a ser contaminado, a ter a alma contaminada. Quem dá ouvidos, temos que fugir de toda a roda dos escarnecedores. Agora, será que
Não pode haver esses escárnios entre aqueles que se dizem cristãos, entre aqueles que se dizem discípulos, que ao se reunirem não tem nada de Cristo. Ao estarem juntos não há edificação. Ao estarem juntos não há conselhos. Ao estarem juntos não há orientação. Será que não pode haver entre nós? Será que não pode haver entre aqueles que se dizem discípulos de Jesus? Eu creio que, o Hélio falando agora me veio à mente que essa roda de escarnecedores ultimamente ganhou uma dimensão maior. Ela não é somente física. Ela ganhou uma outra dimensão. Dá para entender? Existem outras rodas dos escarnecedores que acontecem não fisicamente. Pode ser grupos do WhatsApp, pode ser trocas de mensagens do Facebook, que são rodas de escarnecedores. Pode até ser, pensando eu, um programa de televisão que estão falando um monte de bobeira lá, e você está quietinho, mas você está participando de uma roda de escarnecedores. Então, ganhou uma dimensão maior, muito mais do que eu estar fisicamente, eu posso estar me envolvendo numa roda de escarnecedores, onde estão se falando coisas que não edificam, futilidades, perca de tempo e outras coisas mais, e eu tô lá. Talvez até quietinho, mas eu tô lá. Eu disse, Ismar, diga isso aí, repita isso. Quantos têm coragem, falando desse mundo tecnológico e virtual, e desses grupos, quantos têm coragem, quando vê um comentário que não coopera com aquilo que temos aprendido ao longo dos anos de reino de Deus, quantos têm coragem de corrigir amorosamente seu irmão? Esses dias, eu vi nesse Instagram, eu publico fotos no Instagram também, e você fique à vontade para visitá-las. Mas esses dias eu vi alguém publicar um pequeno vídeo no Instagram, e era o vídeo dessas bandas gospel, de rap, por incrível que pareça. Eu nunca imaginei que eu ia viver para ver isso. Eu nunca imaginei que eu ia viver para ver e ouvir o que eu tenho visto e ouvido. E a letra que o sujeito cantava era assim: esse tal de Jesus. Eu vivi para ver isso, eu esperava não viver para ouvir alguém se referir a Cristo dessa maneira. Esse tal de Jesus é fogo no pavio. Ora, se ele publica isso no Instagram, ele está dizendo que eu posso fazer comentários ali. Eu pergunto, quantos? E tinha já uma lista de gente que tinha curtido, dado o joinha. Já tinha uma lista ali. E eu peguei e falei, bom, já que ele colocou aqui, eu vou fazer um comentário. Eu coloquei o seguinte comentário: como é triste ver entre aqueles que se dizem filhos de Deus tanta falta de temor e reverência, tanta falta de discernimento. Como pode aquele que é conhecido na Escritura como fogo consumidor ser comparado a fogo no pavio? Tu tem coragem de repreender amorosamente teus irmãos quando fazem um comentário grosseiro e estúpido desse na internet? Isso que o Ismar está falando, de fato, essa roda de escarnecedores, ela se tornou virtual. Quanta gente, nós fazemos parte de grupos, eu faço parte de grupos no WhatsApp, mas daqueles que realmente eu entendo que eu sou necessário. E que eu quero estar ali. Mas esses grupos dos quais vocês fazem parte, entre os jovens, casais, enfim, da igreja na casa, se você vê teu irmão fazer um comentário que não convém, você o corrige? Você diz, meu querido, onde você viu isso? Onde foi que Jesus disse isso?
Onde é que está isso na Escritura? Meu querido, que brincadeira é essa que você colocou aqui? Irmãos, nós precisamos acordar para o tempo. Não é que o mundo está entrando na igreja. O mundo entrou na igreja. Está aí. Admitamos ou não, ele está aí. A questão é, eu digo uma coisa para vocês, ele veio para ficar. Ele entrou na igreja. A questão é, os que não querem fazer parte disso vão se pronunciar ou vão ficar assistindo? Nós vamos ficar assistindo o mundo dentro da igreja e não vamos nos pronunciar, vamos nos acovardar, ou vamos ser como aqueles profetas do Antigo Testamento que se levantaram e falaram da parte de Deus o que devia ser falado? Ah, mas tem que ter amor. Com certeza, e não existe outra maneira de ter. Então não me vê com essa conversa de tem que ter amor, é claro que tem que ter amor. Existe outra maneira de falar com alguém sem ser com amor? Agora, a minha preocupação é que com esse negócio de que tem que ter amor, eu me calo, eu me acovardo, eu me intimido, e eu deixo as trevas prevalecerem. Eu deixo a falta de reverência, de temor a Deus prevalecer. Quando é que os homens e as mulheres de Deus vão se levantar e vão falar a verdade em nome de Jesus? Em amor àqueles que precisam ouvir. Quando é que esses homens e mulheres de Deus que estão entre nós, e graças a Deus, não são poucos, quando é que eles vão se pronunciar? Quando é que eles vão dizer, eu estou aqui, eu não vou permitir isso. Eu estou aqui, comigo aqui, você não vai falar isso, você não vai fazer assim. É isso que o que você está fazendo, o que você está dizendo, Jesus não falou e Ele não permitiu isso. Homens e mulheres de Deus, se pronunciem, deem a cara, não tenham medo, se pronunciem, digam, repreendam, corrijam, instem com seus irmãos. Quer tenham tempo, quer não tenham. Quer sejam oportunos, quer não. Criem essas oportunidades. Amém? O Edson está dizendo ali que lembrou Jesus no templo. A Escritura diz o zelo da minha casa, né? Ou seja, pelo zelo da casa do Senhor, Jesus se levantou lá. Amém? Temos que ser zelosos pela palavra de Deus. O que passar disso é nosso, é do homem. Uma frasezinha de A.W. Tozer, ele fala que, lamentavelmente, tem surgido uma nova geração de crentes que pensam que é possível estar em Cristo sem abandonar o pecado. É impossível, gente. Lamentavelmente, tem surgido uma nova geração de crentes que pensam que é possível estar em Cristo sem abandonar o pecado. Sem abandonar o pecado, não tem Cristo. Sem abandonar o pecado, não tem vida. Não tem vida. Eu penso que o Senhor, como diz as Escrituras, que não há nada oculto que não venha a ser conhecido, escondido que não venha a ser revelado, o Senhor tem trazido luz à igreja. O mundo tem se levantado. O diabo tem se levantado. Mas a luz do Senhor também tem prevalecido. E a luz do Senhor, ou seja, a luz do Senhor traz realce. Ou seja, então onde há pecado, a luz, o Senhor revela. O Senhor revela. Então não há nenhum pecado que fique oculto. E que venha mesmo a luz. E que hajam definições, e que de fato, eu creio que de fato, queremos que de fato nós estamos vivendo dias em que de fato está sendo revelado quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Está sendo revelado o santo e o não santo. Está sendo revelado que se revele mesmo e que só fique aqueles que de fato têm temor ao Senhor. Aqueles que querem o Senhor. Quem não quer, gente, olha que porta larga lá na frente. Olha que porta larga que tem lá na frente. Ou que porta dos fundos larga aqui também. Mas não vivam em pecado entre nós. Não vivam em pecado. Quem não quer, não atrapalhe. Não atrapalhe. Não atrapalhe a vida, a obra de Deus. Não atrapalhe. Como diz o ditado, se não quer ajudar, não atrapalhe, né? Entendeu? Então,
Mas, lamentavelmente, como Tozer diz, tem surgido uma geração de crentes que pensam que pode estar em Cristo sem abandonar o pecado. É impossível. Tito 2,12. Tito 2,12. O João estava dizendo aqui que ele esqueceu de dizer, para quem não ouviu, meia hora depois, a pessoa tirou o vídeo. Exatamente. Aliás, irmãos, como falamos, as nossas ações e as nossas reações demonstram o quanto da vida de Cristo nós temos. Porque se tem alguém que não tem coragem de denunciar um pecado, é um perigo. Esse que não tem coragem de denunciar o pecado está incorrendo num grande perigo. Se não denuncia, é porque está concordando? Ou se não está concordando, está se amoldando? Para se pensar. Então as nossas ações e as nossas reações demonstram o quanto de Cristo cada um de nós temos. Tito 2,12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Sendo ensinado, educando-nos, sendo ensinados para que renegadas, para que sendo rejeitado as impiedades, toda falta de reverência a Deus, impiedade, toda falta de reverência a Deus, nós possamos viver nesse mundo sensata, justa e piedosamente. Então, Paulo disse aos romanos, revistam-se do Senhor Jesus. Paulo dizendo a Timóteo, foge outro sim das paixões da mocidade. Paulo dizendo a Tito, educando-nos, sendo ensinado para que renegadas, para que sendo rejeitada as paixões, a impiedade, as paixões mundanas. O apóstolo disse para que as paixões, a impiedade, as paixões mundanas têm que serem rejeitadas. Irmãos, eu fico tão feliz quando alguém faz algum comentário, tipo, às vezes comenta como se fosse o comentário de um autor, de qualquer pessoa que está na mídia aí, quer seja a Globo, qualquer outra emissora, fala, você viu a pessoa? Eu pergunto, quem que é esse? Não conheço, quem que é? Fala, citando o cabelo de determinadas pessoas, quem que é essa? Eu não conheço. E de fato, irmãos, eu fico tão feliz por não conhecer. Fico tão feliz por não conhecer, eu tenho que conhecer vocês. Eu tenho que conhecer aqueles que têm a vida de Cristo. Eu tenho que me espelhar naqueles que têm a vida de Cristo. Estes, para mim, não têm valor algum. Por mais que muitos os enalteçam, por mais que estejam na mídia, por que eu vou colocar os olhos nisso e nestes? Por quê? Nós temos que nos revestir do Senhor Jesus. Aí, de repente, viu o cabelo da atriz, tal. Não sei quem é. Viu a moda do cantor, tal. Não sei quem é. E não sei mesmo, e nem quero saber. Eu tenho que conhecer muito bem, como a gente sempre fala, o verdadeiro. Temos que conhecer muito bem o verdadeiro, que é Jesus Cristo. E conhecendo muito bem o verdadeiro, o falso vai ser distinguido facilmente. Agora, por que muitos caem em engano? Em concupiscências. Por quê? Porque não conhecem muito bem o verdadeiro. Porque se conhecessem muito bem o verdadeiro, falam, opa, esse não, isso é falso. Isso está travestido, isso tem uma aparência de coisa boa, mas não é. Nós temos que nos encher a nossa mente de Cristo. De Cristo. E aqui o apóstolo diz, sendo ensinado, para que rejeitado essa impiedade, para que rejeitado essa falta de reverência
e as paixões mundanas, esses desejos, esses anseios, nós possamos viver nesse século sensata, justa e piedosamente. 1 Pedro 2,11. Vou acabar já já. 1 Pedro 2,11. O apóstolo diz: revistam-se, fujam, sejam ensinados, ou seja, educando-nos. E agora 1 Pedro 2,11. Amados, exorto-vos como peregrinos que sois, peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Eu estou exortando vocês para que vocês, o apóstolo dizendo, para que vocês se abstenham, para que vocês se privem, para que vocês rejeitem a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Vocês percebem como em nenhum momento as Escrituras nos habilita ou nos permite a querer encarar o pecado? É fugir, é se abster, é nós sermos ensinados, reeducados. Em nenhum momento. Irmãos, o apóstolo diz que nós, porém, temos a mente de Cristo. Mas nós temos a mente de Cristo, por assim dizer? Ou de fato nós temos a mente de Cristo? Irmãos, nós, por meses, nós temos falado, o Senhor nos tem conduzido a trazer alertas para a igreja, porque vivemos dias maus e que não vai melhorar, muito pelo contrário, vai se intensificar. Vivemos dias em que o mundo entrou na igreja. Não sei se vocês se lembram, há meses atrás nós falamos aqui sobre a anomia, ou seja, esse desprezo e violação da lei, como a palavra do Senhor tem sido desprezada, e como a palavra do Senhor tem sido violada, e como a palavra do Senhor tem sido distorcida. Como nunca em outras épocas, a palavra do Senhor tem sido desprezada, distorcida, plenamente por aqueles que se dizem cristãos. Mas nós temos que nos apegar à palavra de Deus, como diz Hebreus 2:1, né? Para que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Para que delas jamais tomamos cuidado para que não haja um desprezo da palavra de Deus. A palavra de Deus em nós e entre nós, ela tem que ser exaltada. Não importa o que dizem aí fora. O Senhor tem um compromisso com a palavra dele. Não tem um compromisso com homens. Ele tem um compromisso com a palavra dele. E como sempre falamos, que muito mais de falar de Deus, que possamos falar da parte de Deus. Falar de Deus é fácil. Até no centro de Macumba se fala. Mas falar da parte de Deus requer temor, reverência. Requer intimidade com Ele. Ou seja, falar daquele que se conhece. Não apenas que se ouviu falar. Qual o conhecimento que você tem de Cristo? Qual o conhecimento que você tem de Cristo? Pensa aí, qual o conhecimento que você tem de Cristo? O conhecimento que você tem de Cristo tem te levado a renegar as impiedades e as paixões mundanas, a rejeitar? O conhecimento que você tem de Cristo tem te levado a fugir das coisas mundanas? O conhecimento que você tem de Cristo tem te levado a se revestir do Senhor Jesus e nada dispor para a carne? Aí essa resposta é só você que tem que dar. Mas eu diria o seguinte: se há um ponto de interrogação, clama a Deus. Se tem pecado, busque consertar. Busque consertar. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor, as Escrituras diz. Sem santidade, ninguém verá o Senhor.
Vivemos dias de definição. E que o Senhor traga cada vez mais definição entre nós. Que o Senhor traga. E que fique somente quem de fato querer o Senhor. Quem de fato querer o Senhor. Porque estar entre nós é fácil. O que dizer, de repente, lembrando aqui do exemplo que eu tenho pensado, lembrando de uma parreira de uva. Aqueles monte de galhos lá. O que dizer daqueles que podem estar entre nós? Que podem estar entre nós, aqui hoje, por sinal, entrelaçados nesses ramos, mas não estão ligados na videira. O que dizer daqueles que podem estar entre nós, aqueles galhos que estão todos juntos, cruzados ali, mas sem vida? O que dizer? Eu digo a você, se você é um desses que está entrelaçado, que está relacionado, que está, envolvido com a igreja, mas não está ligado na videira, saiba que a sua única solução é correr para os pés de Cristo Jesus. Essa é a sua única solução. Estar entre nós, não é a solução, faz parte. Mas se está em Cristo, se estar em Cristo, depende de algo muito individual. Então, o que dizer daqueles que podem estar entre nós, que estão entrelaçados, mas não estão ligados? O Espírito de Deus, o desejo do Espírito de Deus é que todos estejam ligados na videira, na verdadeira fonte. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. E é daí que sai toda a vida. Vocês já perceberam como nunca, o termo que eu tenho usado, nunca foram erigidos tantos ídolos como nos nossos dias. Tantos ídolos. Nunca foram erigidos tantos ídolos. O João e Ismar citaram aqui, por exemplo, a questão do WhatsApp. Né? Mas tem Facebook, para alguns é Instagram, o outro é Instagram, né? Twitter, né? Quantas coisas que tendem a concorrer. Irmãos, nós, quando estamos falando aqui, nós não estamos falando por um acaso, porque nós temos percebido esse perigo que entrou no meio da igreja. Volto a dizer, que já foi dito alguns meses atrás, se você tem a necessidade da tecnologia, que você não sabe viver sem ela, saiba que tem algo concorrendo com a vida de Cristo aí. E por ter algo concorrendo, Marcos 4,19 diz o seguinte, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições concorrendo, o que diz aí? Sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Se você não sabe viver sem a tecnologia, é porque você ainda não aprendeu a viver a vida de Cristo em sua plenitude. Se você não sabe viver sem a tecnologia, é porque você não aprendeu a viver a vida de Cristo em sua plenitude. Você tem necessidade disso? Você tem necessidade? Não estamos falando contra o uso, estamos falando contra o mau uso. De repente, perde-se um tempo, horas e horas, manuseando ali, teclando, clica aqui, clica ali e tal. Mas e a vida piedosa? Você busca Jesus da mesma forma que você se usa da tecnologia? Pais, os teus filhos são responsabilidade sua direta. O quanto eles usam? O quanto vocês permitem? Nós somos responsáveis pela nossa casa. Somos responsáveis, mas também somos responsáveis um pelo outro. A não ser que alguém diga como Caim disse para Deus, quando perguntou de Abel. Caim disse, acaso sou eu guardador do meu irmão? Nós somos guardadores um dos outros ou não somos? Nós somos. Por isso que, quando necessário, temos que denunciar o pecado. Quando necessário,
nós temos que alertar os irmãos. Nós temos que alertar os irmãos para quê? Para que, de fato, o que as Escrituras dizem, uma igreja santa, imaculada, pura e sem defeito, isso seja uma realidade. Porque são estes que o Senhor vai buscar quando voltar. O que dizer daqueles que apenas cumprem como que um ritual, costume? Por exemplo, pode até estar aqui uma vez por mês, tá? Não, tô lá. Mas o que dizer destes que estão mortos? O que dizer desses que estão mortos? Que não vivem a vida de Cristo, mas uma vez por mês está aqui. Mais uma vez por mês está aqui. Irmãos, que esse encontro nosso seja um reflexo do nosso dia a dia. Porque sendo um reflexo do nosso dia a dia, haverá certamente uma maior manifestação da graça do nosso Deus. Em nós, sobre nós e através de nós. Que sejamos santos lá fora como somos aqui. Que vivamos a vida de Cristo lá fora como vivemos aqui. Porque aqui, quem peca aqui? Quem se exaspera com o outro aqui? Que marido que é rude com a esposa aqui? Que esposa que se insurge ao marido aqui na frente de todos? Não, não tem isso aqui. Que filho que bate o pé diante do pai aqui? Não, não tem. Não tem. Agora, isso tem que ser no nosso dia a dia. Vida santa, vida reta, sabe, vida piedosa, de quem de fato professa o nome do Senhor. Entendeu? Esses maridos que de fato amem as esposas, como diz a Escritura, como Cristo amou a igreja. Tratai-a com dignidade. As mulheres que de fato se sujeitem aos maridos, como a Escritura diz. E respeitem o marido também, como Paulo fala em Efésios. Os filhos que de fato honrem aos pais, também como Paulo fala. Ou seja, cada um de nós vivemos a vida santa, a vida reta. Irmãos, porque vivemos os últimos dias, e dia após dia, certamente, cada vez mais, vai estar sendo evidenciado os que servem, os que não servem, os que querem e os que não querem, e os que são santos e os que não são. Dia após dia, nós vivemos dias de definição. Dias de definição. O Senhor tem definido, porque Ele está aí, como que peneirando. Ele está limpando a igreja, glória a Deus por isso, e que venham as definições. E que venham as definições. E que não haja pecado, usando uma expressão do Velho Testamento, que não haja pecado no arraial de Deus. Salomão em Provérbios fala que o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Sempre quer algo mais, sempre quer algo mais, sempre quer algo mais. Irmãos, mas que cada um de nós possamos voltar os nossos olhos para Jesus. Possamos de fato revestirmos-nos dele e nada dispormos para a carne. Que cada um de nós possamos de fato amar ao Senhor acima de todas as coisas. Que cada um de nós possamos voltar os nossos olhos para Ele. Para Ele. É certo que 1 Timóteo 2,4, ali fala o desejo de Deus. É desejo de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ser salvo e chegar ao pleno conhecimento da verdade. O que eu digo? Você está aqui hoje, mas não desfruta dessa graça de vida, saiba que é desejo de Deus que você seja salvo e que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Deus está falando com você. O Espírito Santo. É desejo de Deus. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus quer te conduzir à perfeita varonilidade. Ou seja, conduzir ao Filho, conduzir a Jesus. Amém, irmãos? Eu anotei uma frasezinha que é o perfil do irmão, do Dárcio de Santos, nem sei se ele está aqui, o Dárcio. Ele diz, lá está dizendo o seguinte: a verdadeira conversão dá segurança à pessoa, mas não lhe confere
o direito de parar de vigiar. A verdadeira conversão dá segurança. Nós estamos em Cristo, mas não nos confere o direito de parar de vigiar. Irmãos, nós temos falado, como falamos por alguns encontros, essa questão de nós, de renovarmos a mente, buscarmos as coisas do alto. E quero, quase que terminando aqui, só lembrar de algo aqui que já falamos. Músicas seculares. A música secular vem de homem para homem. Onde é que há o Espírito de Deus aí? Vem de homem para homem. Temos que nos encher de Cristo, irmãos. Pais, saibam que os filhos ouvem. Saibam. Agora, filhos, tenham maturidade o suficiente, se é que tem, para discernir o mal que há em tudo isso. Agora, se o filho não tem maturidade, os pais têm que ser a maturidade dos filhos. Se os filhos não têm consciência, os pais têm que ser a consciência. Os pais têm que dizer, não. Não. Com você não, aqui em casa não. Porque as liberdades que nós damos, irmãos, pode trazer um malefício para casa, para toda a família. Então tomemos cuidado com o que toma a nossa mente. Finalizando com Isaías 5, 20 e 21, mas eu não preciso abrir. Ele fala, já citamos em outra ocasião, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, ai dos que fazem da escuridade a luz e da luz a escuridade, que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ele diz, ai, coitado desse. Aí o versículo 21 fala, ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai daqueles que se baseiam na sua sabedoria. Ai naqueles que se baseiam em seus conceitos. Ah, mas isso, qual o problema? Ah, pai, isso é caretice, pai. Ah, não é bem assim. Mas isso é pecado, mas tem que ser pecado para deixar de fazer? Tem que, de fato, ser declarado pecado para não fazer? Ou seja, então eu só vou deixar de fazer aquilo que, de fato, eventualmente for declarado pecado. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Jovens, cuidado com a sua sabedoria. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Cumpre a ti. Cumpre a ti. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Cumpre a ti. Irmãos, como sempre falamos, a vida de Cristo em nós que vai determinar todo o nosso proceder. Se tem dificuldade para ser santo, é falta da vida de Cristo. Se tem dificuldade para se afastar da tecnologia, é falta da vida de Cristo. Se tem dificuldade em amar a esposa, é falta da vida de Cristo. Se tem dificuldade em perdoar, não se engane, é falta da vida de Cristo. Se tem dificuldade, filho, em se sujeitar ao pai, não se engane também, é falta da vida de Cristo. Se a mulher tem dificuldade em se sujeitar ao marido, não se engane também, é falta da vida de Cristo. Porque é impossível alguém que tenha a vida de Cristo não agradar ao pai.
É impossível. O que nos falta é o que falta da vida de Cristo. E o que realça de nós é o que falta da vida de Cristo. Então, não nos enganemos. Lembrei do versículo. De Deus não se zomba. Gálatas, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem semear, ele vai colher. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Irmãos, que o Espírito Santo continue falando com cada um de nós, nos conduzindo a Cristo e nos conduzindo a viver tão somente para Cristo. E algumas palavras que eu separei uns dias atrás, queria repartir com os irmãos. O que anda na retidão teme o Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revela prudência a todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a sabedoria, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. E aí aquela palavra que você falou, que o homem semear, isso também se fará. Mas aquele que está instruindo na palavra, faça participante de todas as coisas boas àquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque os que semeiam para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém. Um dos versículos que o Gil citou é Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Irmãos, eu estava pensando, tem um texto na Bíblia que diz que Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos. E tem um texto de Jesus, não falando dos incrédulos, mas falando a respeito dos discípulos dele, né? Os seus discípulos. É Marcos, capítulo 10, versículo... Deixa eu pegar aqui só um minutinho. Marcos 8, desculpem. Jesus diz assim, versículo 18, Marcos 8, 18. Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis, não vos lembrais? Então Jesus faz algumas questões aqui, faz algumas perguntas aqui, né? E ele está falando para os discípulos, eles falam, vocês não conseguem enxergar, vocês não veem? Então é uma cegueira provocada pela nossa carne. E o Hélio ministrou aqui uma palavra de Deus, como tem sido nas semanas anteriores, o que nós temos ouvido dos nossos pastores, e graças a Deus por essa palavra. Mas o que eu fiquei pensando é o seguinte, será que nós estamos vendo, será que nós estamos enxergando aquilo que Deus está falando à sua igreja? E Jesus está dizendo para a igreja, para os discípulos, ele diz, vocês têm olhos, mas vocês não veem. Vocês não enxergam. Eu acabei de fazer um milagre. Nesse contexto aqui do versículo, ele tinha acabado de fazer algo grandioso, e eles não enxergavam. Que diante deles estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E quando a palavra do Senhor fala que arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, esta é uma boa nova. O Evangelho é boa nova, é uma boa notícia.
o Hélio falava desse texto, renegada as paixões. A graça de Deus se há manifestado. Então, a graça é o próprio Jesus. Jesus se manifestou. Ele veio até nós. E no versículo seguinte fala que nós temos que renegar as paixões. Agora, o que eu queria falar é o seguinte, há uma cegueira, há uma confusão aí que a nossa carne, ou que o inimigo coloca. É que nós enxergamos as paixões de uma forma muito, realmente, é paixão, é prazerosa. Nós enxergamos as coisas do mundo, essas coisas que o Hélio falava para a gente, que nós temos que renegar, ou seja, nós temos que assinar o nosso tratado de rendição incondicional. Não há nenhuma condição que nós possamos colocar diante do reino de Deus. O reino de Deus é chegado, então você tem que assinar um tratado de rendição incondicional e submeter completamente a esse rei que vem. Mas que rei é esse? Que rei esperamos? E que tipo de rei anunciamos? É um rei salvador? É um rei senhor? Mas é também um rei libertador. Eu queria dar ênfase nessa palavra, libertador. E para ilustrar, eu estava pensando, meditando esses dias sobre a questão dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Quando nós vemos ali os exércitos, tanto dos russos de um lado, quanto dos aliados com os Estados Unidos do outro, imaginem a alegria que os judeus ficaram, eles estavam vibrando com aquilo. Eles estavam no campo de concentração, estavam à beira da morte, numa situação terrível. Estava claro para eles o que simbolizava aquilo. E essa figura me veio à mente para dizer o seguinte, nós somos essas pessoas. O mundo, o pecado faz isso com a gente. Satanás é esse opressor nazista que nos coloca no campo de concentração e que rouba tudo de nós. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele vem para acabar com as nossas famílias. Ele vem para destruir a nossa alma. Ele vem para tirar tudo o que é mais precioso de nós. E quando o exército aliado vem, aquelas pessoas não tinham nenhum problema de submeter aquele exército. Eles podiam falar qualquer coisa, faça isso, venha, forma uma fila aqui, façam isso, façam aquilo, tira essas pedras, qualquer coisa, eles fariam sem nenhuma condição, sem nenhuma restrição, porque eles estavam enxergando. Então a grande questão que eu queria trazer aqui é o seguinte, se nós enxergarmos as belezas de Cristo, o que é esse reino de Deus? Isso que o William falava um tempo atrás com a gente sobre as preciosidades de Jesus, sobre o poder criador de Deus, soprou as estrelas, soprou o universo e fez você e eu, nos colocou aqui nesse planeta pequenininho, perto de um universo tão grande, para demonstrar o seu carinho, para demonstrar o seu amor, e enviou Jesus, a graça de Deus, o favor de Deus. Então, a gente deixar o pecado, não tem nada demais. O pecado é pouca coisa, é o camarada, o judeu que está no campo de concentração e está tendo que deixar umas tralhas velhas que ficou para lá, uma roupa suja. Ele está correndo, ele está louco para sair daquele campo de concentração e vibrar, e comemorar, e viver. E passar a viver, porque ele está na morte, ele está na destruição. Então eu queria trazer isso para a gente aqui. Isso tem consolado, isso tem me animado nesses últimos dias. De ver que o reino de Deus é um reino de vitória. O reino de Deus é um reino de libertação. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que nós gostamos tanto, jovens, por que vocês gostam tanto do pecado? Por que é tão gostoso? Porque é paixão, porque é o seu desejo, é o seu amor, o seu empenho é para aquilo, você vive para aquilo. Porque isso te dá um prazer, mas é porque você ainda não viu Jesus. Você não viu aquele que criou as galáxias, bilhões e bilhões de estrelas. Você não viu a graça de Deus manifestada em Cristo, o Deus conosco, o Emmanuel, aquele que fala ao nosso coração, que é tão presente, tão real, quanto mais real do que eu aqui, que estou aqui na frente. Deus é mais real do que qualquer coisa que você imagina. Porque Ele criou a realidade. Ele criou você e a mim. E se você parar para pensar um pouco, só o fato de a gente estar aqui nesse universo tão grande, e Deus fez tudo isso por amor a nós. Ele é real, Ele é presente.
E você largar uma rede social ou qualquer coisa, largar, claro, não estou falando que você não vai ter rede social, mas usar corretamente, ou largar qualquer coisa dessas que o Hélio nos falou aqui, é uma tralha velha que você está deixando. Tá bom? Então, que o Senhor nos abençoe nesse sentido. Vamos orar. Eu sinto a responsabilidade de orar por mim e por vocês, porque eu também tenho que me submeter a isso. Pai, muito obrigado pela tua palavra e por aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Me ajuda a largar qualquer tralha que esteja atrapalhando. Ajuda os meus irmãos a largarem as suas tralhas velhas também, Pai. Todas essas coisas que ofuscam o brilho de Cristo em nós. Que prevaleça a tua vontade, prevaleça o teu reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O teu governo seja estabelecido na minha casa, na minha vida e na vida dos meus irmãos. Assim como o Senhor reina sobre todas as coisas, que o Senhor reine sobre nós, que o Senhor reine sobre a tua igreja, que o Senhor reine sobre as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém.